Imagina a seguinte cena. A pessoa tentando apagar a memória e a culpa sufocante de um assassinato brutal. E aí ela faz o quê? Ela começa a esculpir palavras antigas no chão de madeira de um mosteiro, usando exatamente a mesma faca ensanguentada que serviu como a arma do crime. Nossa, é uma imagem e tanto para começar. Pois é. Hoje, no nosso mergulho, a gente vai destrinchar uma ideia que meio que desafia tudo que a gente sabe sobre leitura, sobre religião, sobre textos em geral. Porque, tipo, quando a gente pega um manual de instruções, a expectativa é clara, né? A gente lê o texto, conserta a geladeira e pronto. Uhum. O texto ali é totalmente passivo. Exato, passivo. Mas e se o roteiro se inverter completamente? E se essas palavras antigas não forem apenas tinta no papel, mas sim ferramentas literais usadas para, digamos, hackear a realidade? E é exatamente nesse ponto que a nossa análise de hoje se torna fascinante. Porque a gente deixa aquele território super seguro da leitura convencional e entra no domínio de como as escrituras sagradas budistas operam na prática, e não como documentos históricos empoeirados. Sabe? Sim, não é um artefato de museu. De jeito nenhum. A ideia central que atravessa todas as nossas fontes de hoje é que a palavra de Buda, ao entrar no mundo físico, altera de forma drástica o próprio limite do que os seres humanos acreditam ser possível para si mesmos. Ela vira uma força viva, brutal, transformadora. E bom, essa é a nossa missão aqui. Vamos destrinchar isso sem jargões impenetráveis, só com a pura alegria da descoberta intelectual mesmo. E a gente tem um conjunto de fontes incrivelmente rico para mapear esse terreno, mostrando duas perspectivas que, à primeira vista, parecem quase opostas. Completamente opostas, eu diria. Então, por onde a gente começa a desenhar essa linha? Olha, o melhor caminho, acho que é começar justamente por esse contraste. Nossas fontes dividem o tema em dois cenários muito distintos, mas que, no fim das contas, se complementam de uma maneira brilhante. Certo. De um lado, a gente tem o foco em uma prática devocional diária, sabe? Algo repetitivo inserido no conforto do cotidiano moderno. E do outro lado... É aí que entra a faca. Exatamente. Do outro lado, a gente tem uma dramatização artística, cinematográfica que empurra as consequências dessa vivência para um extremo absoluto de vida ou morte, que é de onde veio essa imagem da faca ensanguentada que você acabou de descrever. São duas formas completamente diferentes da escritura, digamos, entrar no mundo. Perfeito. Então vamos começar pela prática diária. Isso nos leva diretamente a um grupo chamado SGI, ou Soka Gakkai International. Bem conhecido. O moderno, que surgiu no Japão no século XX e se espalhou pelo mundo todo. E o foco central da prática deles é muito específico, né? Sim, é o Cântico do Sutra de Lótus. Isso. Mais precisamente, a repetição incessante do título desse sutra em forma de louvor, que é a frase Namo Myoho Renge Kyo. E é super crucial fazer um adendo aqui, baseado nas nossas fontes, tá? O SGI não representa a totalidade do budismo. De forma alguma. É um universo gigantesco. Gigantesco. O mundo budista tem uma diversidade interna absurda, com múltiplas escolas, vertentes, filosofias e métodos monásticos diferentes. O SGI é uma vertente bem particular, voltada mais para o indivíduo comum, fora dos mosteiros. E as nossas fontes trazem dezenas de vídeos com testemunhos de membros americanos desse grupo. Sim, vídeos que são usados para atrair novos membros, certo? Exato, o objetivo explícito deles é encorajar novas adesões. Mas do ponto de vista acadêmico e psicológico, eles funcionam como uma mina de ouro. Com certeza. Porque a gente não está vendo, sei lá, monges isolados no Himalaia. A gente está vendo pessoas comuns lidando com problemas hipermodernos e familiares. Trânsito, boletos, crise de relacionamento. E as fontes destacam muito essa situação pessoal. Tem um relato específico que serve de âncora para a gente aqui, que é o de um praticante chamado Arlen Vidal. A história dele é muito boa para ilustrar isso. Muito. O que torna o relato do Vidal tão representativo é o estado de estagnação em que ele estava. Ele descreve uma sensação de paralisia total na vida. Sabe aquele momento em que a carreira parece ter batido num muro invisível? Nossa, muita gente se identifica com isso. Pois é. As relações desgastadas, existe um peso, uma inércia profunda no dia a dia. E o detalhe importante, ele não
começou a entoar o cântico porque teve uma revelação mística caindo do céu. Ele começou por puro cansaço, né? Exato, exaustão e desespero. Ele só estava buscando qualquer coisa que pudesse quebrar aquele ciclo horrível. E aqui entra o ponto de inflexão que eu acho fascinante nas fontes. Porque o tema central do relato dele não é que os anjos cantaram e tudo ficou iluminado. A palavra que ele mais usa é surpresa. Ele relata a sensação física e mental de ser pego de surpresa. Sim, a surpresa é a chave aí. Ele conta que começou a entoar a frase de um jeito quase mecânico no início. E os dias foram passando, as semanas passando, até que do nada, de repente, ele percebeu que a percepção dele da realidade tinha mudado. Aquelas barreiras profissionais e pessoais que pareciam feitas de concreto começaram a parecer maleáveis. E o que é fascinante aqui é como esse relato ilustra uma convicção budista muito mais ampla, que na verdade transcende até o próprio SGI. É essa crença estrutural de que quando essas palavras entram no mundo através do cântico, através da vibração da voz e da respiração, ocorre uma alteração prática na realidade de quem fala. Certo. A surpresa do Vidal é a evidência de que a transformação não veio de um planejamento racional. Não foi um passo a passo tipo coaching, sabe? Mas espera aí, eu preciso fazer o papel do cético por um momento, porque assim, se eu sentar no meu quarto agora e repetir a palavra Coca-Cola 1000 vezes por dia, todos os dias, eu provavelmente vou entrar no estado meditativo também, não vou? Muito provavelmente. A repetição rítmica de qualquer som relaxa o sistema nervoso, baixa a pressão arterial, dá uma clareza mental. A minha dúvida é, isso não seria só um efeito placebo clássico? Uma auto-hipnose básica? O que faz disso especificamente uma escritura budista agindo no mundo e não só um truque neurológico para acalmar a mente? Essa é uma objeção excelente, e as fontes lidam com isso. A repetição mecânica realmente tem esse efeito calmante provado pela ciência, sem dúvida. Mas a diferença aqui, e o que as fontes argumentam ao analisar esse fenômeno todo, é a profundidade da reestruturação cognitiva. Como assim? Entoar Nam-myoho Renge-kyo não é só usar um som como âncora para relaxar. Dentro da filosofia deles, o praticante está ativamente invocando uma lei de causa e efeito. Então a surpresa do Vidal não é apenas acordar de bom humor num dia de sol. É algo mais estrutural. Sim, é uma mudança repentina no paradigma do que a pessoa acha que merece, sabe? Do que ela é capaz de alterar ao redor dela. O placebo relaxa a pessoa. A escritura, na visão deles, reconfigura. Reconfigura. Sabe a imagem que me vem à cabeça lendo isso? Entoar o sutra não é como ler um livro de autoajuda buscando uma inspiraçãozinha. É tipo digitar uma daquelas senhas de sistema operacional de computador. Gostei dessa analogia. Né? Quem está digitando talvez nem saiba exatamente como o código binário está rodando lá nos bastidores, mas a pessoa continua inserindo a senha no terminal repetidas vezes, esperando o sistema abrir. Sim, e para aprofundar essa sua analogia, pensa o seguinte. Diferentemente de um computador normal, onde a atualização de software é instantânea assim que a senha entra, esse software mental aí exige que a senha seja digitada milhares e milhares de vezes. Tem que ter o atrito. O atrito é o ponto central de tudo. A pessoa precisa desgastar a sua própria resistência mental diária. E então, quando o sistema finalmente aceita o código, pum! Ocorre essa enorme atualização. O sistema reinicia com novas configurações e a pessoa é literalmente pega de surpresa pelas novas possibilidades. E isso levanta uma questão que eu acho muito forte. Será que ser pego de surpresa é o verdadeiro contorno do que significa viver uma escritura no dia a dia? Porque assim, a gente não tem como forçar uma surpresa, certo? A gente só pode fazer o trabalho de base, colocar a senha 1000 vezes e esperar que o código mude a realidade. Exatamente. A repetição cria o ambiente, mas a mudança estrutural se revela de supetão. É a prova de que aquela compreensão desceu do nível puramente intelectual, da cabeça, para o nível da experiência vivida, do corpo. Maravilha. O que nos leva para um questionamento crucial agora. Porque essa analogia da senha e do software funciona muito bem quando a gente está falando de um engarrafamento estressante, uma carreira estagnada ou o tédio de um subúrbio americano. Sim, problemas modernos, né? Problemas modernos. Mas e quando o problema não é uma falhazinha no software?
E quando o hardware está completamente destruído? O que acontece com a força dessa escritura quando a situação foge totalmente do controle e entra naquele território brutal de vida ou morte? Essa é a transição perfeita. Como essas palavras agem quando a realidade de alguém foi manchada por um ato irreparável? E esse questionamento constrói a ponte exata para nossa segunda perspectiva das fontes. A gente sai agora dessa vida real e pacífica do movimento SGI e mergulha de cabeça em uma metáfora cinematográfica bem intensa e, olha, por vezes, bem perturbadora. A gente sai da prática vocal e entra num laboratório artístico extremo. Estamos falando do filme sul-coreano de 2003, chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno. E Primavera, do diretor Kim Ki-duk. E para entender a força do que a gente vai discutir, precisamos estabelecer o visual estonteante dessa obra. A cinematografia é surreal. Demais. A história inteira acontece num mosteiro budista de madeira bem pequeno. Só que ele não fica no topo de uma montanha como a gente costuma imaginar. Ele flutua no meio de um lago silencioso, cercado por uma floresta densa. A água isola totalmente aquele espaço do resto do mundo. E o filme, como o título entrega, é metodicamente estruturado para acompanhar as estações da natureza, que acabam refletindo as estações da vida de um único homem. A gente vê a infância dele morando lá com um velho monge naquele mosteiro flutuante, a gente acompanha a juventude, depois o abandono da vida monástica. Ele vai para a cidade, né? Isso, ele foge para a cidade. E aí vemos a transformação trágica desse homem num assassino. E, anos depois, o inevitável retorno dele àquele mesmo lago. Mas antes da gente entrar nesses detalhes do assassinato, as nossas fontes são bem rigorosas em fazer um alerta factual sobre o conteúdo do filme. E a gente precisa repassar isso. Tem uma classificação indicativa alta, tem nudez, cenas sexuais e o mais importante para o nosso debate, tem cenas no começo que são muito difíceis de assistir. Muito pesadas mesmo. A gente vê o protagonista, ainda criança, aquele pequeno monge, sendo deliberadamente cruel com os animais. Ele amarra pedras num peixe, num sapo e numa cobra, só para rir do sofrimento deles enquanto os bichos tentam se mover e afundam. E é fundamental ressaltar aqui que o filme não está glorificando essa violência de forma alguma. O velho monge observa as ações do menino e mais tarde ele amarra uma pedra gigante nas costas da própria criança e diz que o menino não vai poder tirar a pedra até encontrar e libertar os 3 animais. O que é uma lição e tanto. Sim. E o mestre avisa, se algum dos animais tiver morrido, aquela pedra vai ficar no coração do menino para o resto da vida. Essa é, de longe, uma das representações visuais mais dolorosamente brilhantes que existe do conceito de karma. Espera, vamos pausar aqui rapidinho, porque essa palavra karma virou meio que jargão pop hoje em dia, né? O pessoal joga para todo lado como se fosse sinônimo de o universo vai te punir, ou só azar, foi karma. Mas o que é o karma de verdade, de forma técnica, dentro desse contexto budista? Pois é, no Ocidente, o karma soa como um sistema de vingança cósmica, um juiz com um martelo. Mas na raiz, a palavra karma significa literalmente ação, ou o ato de fazer. É a lei de causa e efeito aplicada à nossa psicologia. Ação. Tá. Quando a criança amarra a pedra no peixe, ela não está apenas machucando o peixe lá fora. Ela está condicionando a própria mente dela por dentro, criando um hábito de crueldade, de insensibilidade. O karma não é uma força invisível que vai punir o menino depois, sabe? É o peso interno que as ações dele criam na arquitetura da própria mente. Toda ação o deixa um resíduo. Caramba, então quando as fontes dizem que o karma é cobrado de forma inescapável na vida desse personagem, significa que aquela semente de crueldade que ele plantou na primavera da infância, ela inevitavelmente floresce em violência extrema na vida adulta. Exato. E isso nos conduz direto para a panela de pressão que o diretor constrói. O jovem vai para o mundo, se deixa consumir por ciúmes, raiva, posse e acaba cometendo um assassinato brutal. Ele mata a mulher que amava. É o ápice daquele peso que ele já vinha carregando. E aí que chegamos na cena mais visceral do filme, que ilustra a nossa investigação de hoje de um jeito assustador.
O homem agora foragido, ele foge de volta para o mosteiro no lago. Ele está em colapso, cheio de ódio. Mas a polícia está no encalço dele e acha ele rapidinho. Claro, não tem muito para onde fugir no meio de um lago isolado. A captura é certa, e é nesse limite absoluto que a escritura entra no mundo de uma forma literal. É uma transição quase forçada, do desespero para a redenção. O velho mestre, vendo o estado daquele aluno assassino, ordena que ele esculpa um texto sagrado inteiro no convés de madeira do mosteiro, antes que a polícia leve ele preso. E não é um textinho qualquer. Ele manda o cara esculpir o Sutra do Coração inteiro. E a forma como ele faz isso é que deixa a gente sem fôlego lendo as fontes. Ele não pega uma caneta ou um formão de carpinteiro. Ele usa a arma do crime. A própria faca. A mesma faca com a qual ele assassinou a mulher. A lâmina ainda está com o sangue seco dela. Ele se ajoelha ali no chão e começa a escavar a madeira. E conforme ele usa a força bruta para talhar cada letra coreana, aquele atrito desgasta o sangue da vítima na faca. Mas o esforço é tão colossal, tão insano, que logo as mãos dele começam a criar bolhas e rasgar. Sim, é agonizante. Então o sangue da mulher morta some da lâmina e é lentamente substituído pelo próprio sangue do assassino. O sangue dele escorre pelas mãos e penetra nas frestas do texto na madeira. Olha, o nível de simbolismo nessa cena é denso demais. Mas para a gente compreender o tamanho dessa transformação, a gente tem que olhar para o texto que ele está esculpindo, o Sutra do Coração, ou Sutra Prajnaparamita. Certo, o que ele diz. Ele é reverenciado como a essência condensada de toda a sabedoria no budismo Mahayana. Ele é cantado todo dia nos mosteiros dessa tradição na Ásia Oriental. Pera, só para não perder o fio da meada, você mencionou que é vital para o budismo Mahayana. Mas para quem não tem doutorado em teologia, existem só budistas e monges. O que faz dessa vertente Mahayana algo tão distinto nesse cenário? É uma distinção bem importante. O budismo tem grandes ramos. O Mahayana, que pode ser traduzido como o grande veículo, tem como foco a figura do Bodhisattva. Bodhisattva. Isso. Um Bodhisattva é alguém que busca a iluminação não só para escapar do próprio sofrimento sozinho, mas sim para libertar e ajudar absolutamente todos os seres vivos. É uma tradição muito voltada para a compaixão universal, o reconhecimento de que ninguém está separado de ninguém. Entendi. E o Sutra do Coração é meio que o manual definitivo desse grande veículo. Exatamente. E o cerne desse manual, a ideia mais complexa que ele tenta passar, é resumida numa frase muito famosa. O vazio é forma, a forma é vazio. O vazio é forma, a forma é vazio. Isso. A sabedoria perfeita é entender que nada no mundo tem uma existência independente e permanente. Tudo está interconectado, em constante mudança. E as nossas fontes batem na tecla de que a cena do sangue e da faca no filme é a ilustração física, suada e literal do que essa frase realmente significa. E aqui é que fica realmente interessante para mim. E meio paradoxal, vou ser sincero. Como é que a gente concilia um conceito de elevação espiritual, algo que soa super zen, tipo sabedoria perfeita e vazio, com um ato que é pesado, denso e doloroso? A gente está falando de um cara cravando palavras com uma arma de assassinato, o sangue trocando na madeira, parecem coisas totalmente opostas. Como que o vazio se conecta a essa materialidade extrema? Essa confusão é normal, porque aqui no Ocidente a gente escuta a palavra vazio e já pensa no nada. Tipo, um vácuo escuro no espaço, ausência total de coisas. Sim, um buraco negro. Mas no contexto do Sutra do Coração, vazio não significa que as coisas não existem. Para deixar isso muito visual, as fontes usam a analogia do oceano e da onda. Tá, me explica essa analogia. Imagina uma onda gigantesca vindo na sua direção. A onda é a forma, ela é visível, tem uma força absurda, ela pode destruir um barco inteiro. Mas o que a onda realmente é, na essência? Água. Água, reagindo temporariamente à força do vento, à gravidade, às correntes. Ela não tem uma essência de onda que seja permanente. Assim que as condições mudam, a onda volta a ser apenas o oceano plano. Então a onda é a forma, a falta de essência permanente da onda é o que eles chamam de vazio. Deu para entender? Caramba!
Isso clareia muito a cabeça. Então, se a gente puxar essa analogia de volta para o nosso personagem lá no mosteiro, o assassinato, aquela culpa esmagadora, a faca ensanguentada, todo aquele ódio, essas coisas são como ondas gigantescas que ele mesmo criou no mar dele. Perfeito, perfeito. Essas coisas são a forma. A forma é o tangível. A madeira dura, a faca de aço, a dor nas mãos rasgadas e o peso daquele ato terrível. E o vazio significa que essas realidades, por mais horríveis que sejam, não são um fim imutável. Elas podem baixar. Exato. Elas foram construídas pelo karma do passado. E, por causa disso, elas podem ser transformadas e purificadas por novas ações no presente. Nossa! Então o ato dele de usar a arma do crime para gravar incansavelmente o texto no chão não é só um castigo criativo do mestre. É o jeito físico que ele acha para esvaziar a onda. Sim. Ele está pegando a pior forma possível, a faca e o karma da morte, e submetendo isso à ideia do vazio. Para mim, a troca de fluidos na madeira ali, o suor e o sangue, é a forma máxima da escritura saindo da abstração. Ela está exigindo uma dor literal e física para poder lidar com aquela dor colossal que ele causou. É como se a matemática do karma estivesse sendo paga ali, em suor e pele rasgada. É exatamente isso. Ao inscrever o texto repetidas vezes, num esforço que é quase uma automutilação, ele opera o esvaziamento do próprio ego dele. Ele não está fugindo da culpa, sentando em posição de lótus e tentando limpar a mente. Não, ele está encarando de frente. De frente, ele está confrontando a tragédia que ele moldou e está usando a escritura sagrada como um martelo, como uma ferramenta bruta de desconstrução daquele karma. A escritura consome a tragédia através do esforço. É de arrepiar. E, sabe, parando para pensar agora, isso contrasta de um jeito muito extremo, mas ao mesmo tempo rima perfeitamente com aquela experiência do Arlen Vidal e da galera da CGI que a gente comentou no começo. Ah, é? De que maneira você vê essa rima? Bom, lá no primeiro cenário a gente tinha indivíduos no conforto de casa, entoando repetidamente um som, uma senha verbal, até desgastar as barreiras mentais. E serem pegos de surpresa, certo? Certo. O esforço lá é o atrito da repetição vocal diária. Agora, aqui, no filme, no mosteiro, a gente tem um homem literalmente cravando a senha repetidas vezes na madeira maciça até o corpo não aguentar mais. Ele foi alcançado pelas consequências mortais do que fez, mas ele encontra na dor física a via para inscrever a verdade na própria vida arruinada dele. Nos dois casos, a quebra de paradigma só vem através do atrito com texto repetido. O atrito é isso, o que une essas duas manifestações e que é o coração da análise das nossas fontes, é que a escritura sagrada se recusa a ficar como um texto estático. Seja vibrando na garganta de alguém cansado do trabalho no século XXI, ou na ponta de uma faca nas mãos de um criminoso arrependido, o texto demanda manifestação. Ele não se contenta em ser só lido, ele precisa ser processado pela máquina inteira da experiência humana, entende? Sensacional. Então, para a gente amarrar isso tudo, o que isso significa no quadro geral? Recapitulando nosso mergulho de hoje, as fontes nos revelam um ecossistema onde textos operam como agentes implacáveis de mudança da realidade. Fica muito claro que a palavra, nesses contextos todos, não é um registro lá do passado, é um gatilho engatilhado no presente. No caso do SDDI, essa palavra atua como um software que surpreende o praticante, quebrando os tetos de vidro que ele mesmo colocou na própria vida. E no caso do filme sul-coreano, a palavra é esse veículo sangrento para tentar achar alguma purificação diante de um horror absoluto. Ambos são sobre o poder reestruturador da repetição. E o grande ensinamento prático disso tudo, eu diria, para quem busca ampliar a própria mente, independente de religião, é que ideias fundamentais não sobrevivem no vácuo. Elas não servem para nada se ficarem protegidinhas. Tem que ter contato com o mundo real.
O conceito não tem valor se não raspar contra a realidade de quem está lendo. Entender intelectualmente que a onda não é permanente é fácil. Você marca a alternativa certa numa prova e pronto. Mas a sabedoria de fato só emerge quando a gente permite que esse conceito sofra atrito, seja com uma disciplina diária que reprograma nossa paciência ou encarando as nossas piores versões de frente. Nossa, e isso nos deixa com um pensamento muito intrigante, algo para ficar ecoando na mente de quem nos escuta depois que a gente terminar aqui. A gente começou lá atrás falando sobre manuais de instruções, né? Sobre essa nossa tendência moderna de tratar os textos só como ferramentas para extrair dados para a gente ficar bem informado. Sim, só absorver informação. Mas, se a gente avaliar bem as histórias de hoje, a gente vê que palavras antiquíssimas, formuladas há milhares de anos, ainda têm uma carga absurda para atuar sobre nós. Elas podem reescrever as possibilidades de um profissional frustrado ou servir como a única tábua de salvação de um homem em colapso. Isso faz a gente olhar para as nossas próprias estantes com outros olhos. Com certeza faz. Para quem nos escuta agora, a grande pergunta que fica é: quais livros, quais ideias grandiosas que hoje estão lá pegando poeira intocadas na sua estante teriam o poder de virar sua realidade completamente do avesso? Se a gente só tivesse a coragem de parar de olhar para elas de longe e finalmente deixassem elas reescreverem as nossas próprias instruções. Fica a reflexão.